Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula de geografia. Hoje, que é segunda-feira, 21 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é sobre população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Ao longo da nossa aula, nós vamos ver um pouco sobre o crescimento da população mundial, vamos ver também o crescimento desigual da população mundial e vamos finalizar com a distribuição da população. Vamos lá para mais uma aula. O crescimento da população mundial. Durante alguns períodos da história da humanidade, como a Idade Média, guerras e epidemias foram os principais fatores da baixa da taxa de crescimento demográfico. Desse modo, até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado. No século XIX, o aprimoramento das técnicas agrícolas contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, para a redução da fome em muitos países. Como resultado, o ritmo de crescimento populacional tornou-se maior. No início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, descoberta na área da saúde como vacinas e antibióticos possibilitaram quedas acentuadas nas taxas de mortalidade das populações. Entretanto, principalmente nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade, que no caso é a quantidade de pessoas que morrem, não foi acompanhado de reduções das taxas de natalidade, que é a quantidade de pessoas que nascem, o que resultou em um aumento significativo do crescimento populacional mundial. Fato que ficou conhecido como explosão demográfica. Vamos já ver aqui o gráfico da figura 8. Entre 1960 e 2000, a população mundial mais que dobrou. Na virada para o século XXI, o mundo já contava mais de 6 bilhões de habitantes e em 2017 a população mundial atingiu 7,5 bilhões. Aqui no gráfico 8, que sobre o mundo, crescimento da população, nós temos o crescimento desde o ano de 1800 até o previsto para 2500. Aqui nós podemos perceber que aqui nós temos a quantidade, bilhões de habitantes, e aqui nós temos os anos. E podemos perceber que só tem a crescer a quantidade da população mundial. De acordo com os estudos da ONU, nos últimos anos, o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído. Porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,7 bilhões de habitantes. O crescimento desigual da população mundial. Os países desenvolvidos e menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo ou natural nos países desenvolvidos tem girado em torno de 0,3% ao ano ou até mesmo negativo, que é menos 0,1% no Japão. Enquanto em países menos desenvolvidos, elas têm estado, de modo geral, em 14% ao ano, motivado pela qual se estima que em 2050, 85% da população mundial viverá nesses países. Esse contraste pode ser explicado pelas taxas demográficas, que nos dois conjuntos de países não são muito diferentes. Vamos ver aqui um exemplo na figura 9. Aqui na figura 9 nós temos os países desenvolvidos e menos desenvolvidos, médias das taxas de natalidade e de fecundidade, entre o ano de 2015 a 2020. Aqui nós temos a representação das taxas de natalidade em países desenvolvidos, que é 10,9, e nós temos a taxa de fecundidade, que é 1,7. E aqui nos países menos desenvolvidos, nós podemos observar que a quantidade é maior. Taxa de natalidade 20,1 e de fecundidade é 2,6. Distribuição da população. A população humana distribui-se de forma desigual pelos continentes.
países, regiões, sub-regiões ou áreas geográficas de cada país. A seguir, nós veremos a distribuição populacional por meio de densidade demográfica e os fatores que exercem influência no povoamento, que podem ser de ordem natural ou histórico-econômica. População dos continentes. A Ásia é o continente mais populoso, nós vamos já ver a figura 10. Em 2017, tinha 4,5 bilhões de habitantes, o que acrescentava 59,6% da população mundial. Somente a China e a Índia, países mais populosos do mundo e localizados na Ásia, abrigavam 1,4 bilhão e 1,3 bilhão, respectivamente, ou cerca de 60% da população asiática e 36% da população mundial. Aqui na figura 10 nós temos o mapa mundo com a quantidade de população por continente e os 10 países mais populosos de 2017. Se vocês observarem, cada continente tem a quantidade da população que habita. Exemplo, a Ásia aqui, que tem a maior quantidade, tem 4.504 bilhões de habitantes. E assim sucessivamente vai de acordo com os continentes. Em 2017, o segundo continente mais populoso era a África, com cerca de 1,2 bilhão de habitantes, aproximadamente 16% da população mundial. O continente menos populoso era a Antártida, seguida pela Oceania, que apresentava cerca de 40,7 milhões de habitantes. Segundo estudos democráticos, o crescimento da população mundial no final do século XXI terá taxas bem menores do que as atuais, se mantidos os padrões de queda das taxas de fecundidade, fato que já ocorre há alguns anos em vários países, que é a falta de nascimento de crianças. Dos motivos disso é as famílias terem diminuído a quantidade de filhos. Isso já influencia na taxa de fecundidade. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.